Como sempre faço, quero começar fazendo uma pergunta para você. Você se considera uma pessoa independente? Independente. Sim ou não? Você se considera uma pessoa independente? O que seria uma pessoa independente? Segundo o dicionário, etimologicamente falando, a palavra independente, ela vem do latim, e ela significa independere, do latim, né? Que significa uma pessoa que não depende. Poxa, Caio, isso é óbvio. Sim, é óbvio. Mas o óbvio precisa ser dito às vezes. Independente é uma pessoa que não depende de outras coisas e tudo mais. Mas, uma segunda pergunta para mim e para você é: você se considera uma pessoa autônoma? A palavra autonomia, ela também do latim significa a junção de duas palavras, auto e nomos. A palavra nomos, no latim e no grego bem parecido, significa lei. A autonomia vem de uma compreensão de que eu crio as minhas próprias leis. Eu faço as minhas próprias regras. Se você pensar na junção dessas duas palavras, independência e autonomia, nós conseguimos definir bem as características dos homens e mulheres pós-modernos, ou as mulheres do nosso tempo. Pessoas independentes e pessoas autônomas. Qual é o problema disso? Quando nós pensamos em independência, nós podemos pensar num tipo de pessoa que tem os seus vínculos muitas vezes frágeis. Elas rompem vínculos com facilidade. Nós vivemos num tempo onde os relacionamentos são líquidos. Não é como antigamente. Se eu perguntar para alguns de vocês aqui, vocês vão me atestar que bem provável que você tenha um amigo que já é seu amigo há 20, 30, 40 anos. Não é verdade? Você acha que as pessoas mais jovens elas terão esse privilégio? Muito difícil. Porque a nossa sociedade se torna cada vez mais líquida, mais fáceis de romper os seus relacionamentos e os seus vínculos. Mas autônomo também quer dizer aquela situação quando nós queremos governar dentro desses relacionamentos. Olha que interessante. Eu trouxe para a nossa conversa aqui, o pastor Eugene Peterson diz o seguinte: a mistura das culturas da autonomia e do profissionalismo, que na verdade são dois lados da mesma coisa, é a principal arma usada nessa desconstrução. A cultura da autonomia dá um enorme valor à independência e à autossuficiência. Não ter que pedir ajuda para ninguém acaba se tornando uma virtude. Olha que interessante. Ao mesmo tempo, porém, tudo isso nos isola dos outros. Não precisamos das outras pessoas. O Eugene Peterson está dizendo isso, e isso é interessante porque essa frase gritou no meu coração. Não ter que depender da ajuda de ninguém acaba se tornando uma virtude. Desculpa, irmãos, a sinceridade, isso é insanidade. Porque Deus não nos fez para sermos autônomos. Deus nos criou para viver em comunidade. Primeiro, em família, marido, mulher, filhos, família. Segundo, como um corpo, participantes do corpo místico de Jesus Cristo aqui na terra, que é a famosa igreja. Deus não nos chamou para andarmos sozinhos, mas para andarmos em comunidade. Eugene Peterson, num outro livro dele, agora, Espiritualidade Subversiva, ele diz o seguinte: fomos criados, ou somos criados, para ser abertos. Ser abertos para Deus, ser abertos para o próximo, para o teu irmão que está aí perto de você. Somente podemos ser inteiros e saudáveis desde que o façamos. Irmãos, a nossa humanidade, ela sempre será fracionada enquanto nós desejarmos viver de forma isolada. Quando estamos em necessidade, quando a experiência em primeira mão documenta a nossa incapacidade de sermos inteiros por conta própria, a primeira coisa que pode acontecer
é que nos tornaremos mais autenticamente humanos. A necessidade abre feridas profundas em nosso autocontrole, em nossa autonomia, em nossa independência. A necessidade abre buracos em nossa autossuficiência protegida e nos abre para Deus. Eugene Peterson termina, mas não necessariamente. Eu te faço uma terceira e última pergunta. Até quando você vai viver isolado? Até quando eu vou tentar resolver as coisas do meu próprio jeito? Até quando ao menos eu não vou compartilhar as minhas dúvidas, os meus problemas ou as minhas dificuldades, pelo menos pedindo oração para os meus irmãos? Até quando nós faremos da igreja um programa de domingo e viver durante a semana como se a igreja não existisse na minha vida? Termino a introdução fazendo uma afirmação para mim e para você. Nós somos criados para viver em comunidade. Vamos olhar por que nós somos assim? O texto bíblico, eu convido você a abrir comigo em Gênesis capítulo 3, versículo 14. O Cleiton, na liturgia, leu a primeira parte do capítulo 3, e agora nós vamos meditar no restante do capítulo. Gênesis 3, versículo 14, a palavra do Senhor, ela diz assim: Então Deus disse à serpente: Por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá o pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher lhe disse: Aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. E a Adão disse: Por ter dado ouvido à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do teu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupa de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão e tome também da árvore da vida, come e vive eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou para fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Amém? Vamos orar ao Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem ministrado os nossos corações. E eu te peço, Pai, que o Senhor fale conosco nesse momento. Que apesar de mim, meu Deus, o Senhor possa falar ao coração dos meus irmãos. E que seja, Pai, um tempo de bênção. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Irmãos, Deus, Ele havia criado o homem no Éden. Aliás, Ele havia criado primeiro o jardim, primeiro o planeta, primeiro todas as galáxias, primeiro todas as coisas, e depois Ele coloca o homem nesse jardim. Ao colocar o homem no jardim, Deus pede para que o homem cultive o jardim, guarde o jardim, produza cultura, faça todas as coisas por aqui. O jardim é seu, a terra é sua. Viva e faça aquilo que você precisa fazer. Você só não pode fazer uma coisa: comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E como nós lemos o texto aqui na hora da liturgia, você já sabe que a serpente, representando o diabo, engana ou convence Eva a comer. Adão come também. E então o texto que nós lemos é um diálogo de Deus com todas as partes envolvidas.
E hoje eu quero falar para você sobre a manifestação da aliança da graça. E a pergunta que eu quero responder junto com vocês é: como se manifestou essa aliança? Como se manifestou a aliança da graça? E em primeiro lugar, a aliança da graça se manifesta pela promessa da semente. Olha o que o texto bíblico diz no versículo 15: porém inimizade entre você e a mulher. Ele está falando isso para quem? Para a serpente. Porém inimizade entre a serpente e a mulher, entre o mal e a semente da mulher, entre a sua descendência, ó serpente, e a descendência da mulher. O descendente da mulher lhe ferirá a tua cabeça, serpente, e você, serpente, ferirá o calcanhar do descendente da mulher. No primeiro ato de julgamento, Deus revela a graça ao declarar uma inimizade. Alguém aqui pode se perguntar: como assim, Caio? Como que você pode afirmar que a inimizade que Deus estabeleceu entre os filhos de Deus e os filhos da serpente, ou os filhos da mulher e os filhos da serpente, é um ato de graça da parte de Deus? É um ato de graça. Porque Deus não nos deixa entregues a uma aliança com a serpente. Deus poderia simplesmente ter feito assim: ah, vocês comeram? Então agora, já que você resolveu ouvir a serpente, então viva com a serpente. Poderia ou não poderia ter feito isso? Poderia. Mas Ele não fez. E por que Ele não fez? Porque Ele nos amou. E essa ação de Deus manifesta então a graça, a aliança da graça. Ele cria uma santa separação entre dois povos, entre duas descendências. E essa é a inimizade, é a promessa da aliança da graça apontando para o descendente da mulher, que eu e você, 2000 anos depois, conseguimos compreender que o filho dessa mulher se chama Jesus Cristo. Mas para os nossos irmãos do Antigo Testamento, eles não faziam ideia que era isso. Ok? A interpretação mais antiga desse texto, que nós temos documento, as interpretações judaicas, já nos mostra que os próprios judeus, antes de Cristo, eles já diziam que essa serpente era simbolicamente o próprio Satanás. E eles esperavam então que um dia o Messias esmagasse a cabeça de Satanás. Mas aqui surge uma pergunta muito séria, e eu vou gastar um pouco de tempo nessa pergunta, porque eu preciso que a igreja, que nós entendamos isso. Em que consiste essa inimizade? Que inimizade é essa, Caio? Que Deus então estabelece duas raças, a divisão em duas raças espirituais, irmãos. Ninguém está falando que tem gente que é melhor do que outro tipo de gente. Nós estamos falando de coisas espirituais. Então, a semente da mulher é a linhagem eleita, que se você depois em casa virar a página da sua Bíblia, você já vai ver Abel sendo o representante dessa linhagem. O livro de Gênesis, ele é todo estruturado para mostrar para nós os descendentes dessa mulher e os descendentes da serpente. A semente da serpente, ela se refere à humanidade natural, aos homens e mulheres carnais, àqueles que não se curvam ao nome e ao senhorio do Senhor Jesus. Na hora do louvor, a Beth citou isso. Todo joelho há de confessar o nome de Jesus. Aqueles que não confessarem o nome de Jesus, espiritualmente falando, representam aqueles que não se curvaram ao Senhor. Então eles fazem parte dessa semente da serpente, porque não se entregaram ao Senhor. E aqui eu quero trazer mais uma vez, e eu farei isso durante muito tempo, o que Agostinho de Hipona disse. Olha que interessante. Apareceu o Marco Gorrin primeiro. Cadê o meu... Ô irmãos, a Sabrina sempre faz isso comigo, irmãos. Ô Sabrina, você escondeu de mim o negócio. Olha, Sabrina. Dois amores, eu errei, devo ter posto mais para frente. Dois amores fundaram duas cidades, lembram disso? A cidade de Deus e a cidade dos homens.
podemos inferir isso, que a semente da serpente é a cidade dos homens. São aqueles que amam a si mesmo em detrimento do seu amor e obediência a Deus. E a cidade de Deus são aquelas pessoas que, em detrimento de si próprio, amam a Deus e amam o próximo. Então, na nossa sociedade, nós temos dois tipos de pessoas: aquelas que amam tanto a si mesmo e desprezam a Deus, certo? Mas também há aqueles que amam a Deus acima de todas as coisas e amam o seu próximo como a ti mesmo. Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, diz que esses são os cidadãos da cidade de Deus. Ah lá, você tinha escondido, né? Viu, irmão? Orem por mim, irmãos. Eu estou na mão desse tipo de gente, ó, que esconde de mim os slides. Então, a nossa atenção hoje, meus irmãos, é nós entendermos. E aqui eu vou te fazer uma pergunta, por isso que eu pedi para você um pouco de paciência. Você pode pensar assim: o que aconteceu? O Noel quer assistir o jogo do Corinthians, irmãos. Eu falei que ele queria fazer isso? E aqui é muito sério, se Deus determinou então que houvesse duas sementes, se Deus determinou então que houvessem duas sementes, e dessas duas sementes então, são os espirituais e os outros são carnais, qual é o papel da igreja na cidade? Você entende agora porque a igreja, ela geralmente tende a se fechar em si mesma e abandonar os de fora? Porque elas entendem essa verdade que eu estou te falando aqui como um muro de separação. Eu sou a semente da mulher, o restante que vá para o inferno. Você já deve ter ouvido isso por aí. Mas isso não é a verdade que o texto está falando. Porque os judeus fizeram isso, não fizeram? Para uma pessoa se tornar prosélita ou judia, não sendo judeu, ela tinha que adotar o calendário deles, adotar a dieta deles, tinha que circuncidar, tinha todo um ritual e todo um monte de coisa que eles tinham que fazer. Os judeus entenderam que eles eram exclusivamente a semente da mulher, e nós, gentios, éramos a semente da serpente. Aliás, a maioria dos judeus pensam assim até hoje, porque eles estão até hoje esperando o Messias. E nós vamos todos para o inferno, na percepção deles. Só que esse é o pensamento meu e teu muitas vezes. Porque hoje nós achamos que nós somos a semente da mulher e que as pessoas que estão lá fora, elas vão tudo para o inferno, elas são a semente de Satanás. Nós não podemos, e preste atenção nisso, nós não podemos nos sentir superiores aos de fora da igreja. O papel da igreja é lavar os pés da cidade. O papel da igreja é servir a cidade. E não se isolar da cidade. E se achar superior à cidade. Nós não podemos nos isolar dentro dessas quatro paredes, achando que nós vamos para o céu e que todo o resto da cidade vai queimar no quinto dos infernos. Não é essa a vontade de Deus. Nem para a igreja, muito menos para a cidade. Agora sim, aquela citação do Gorrinho, a primeira, que estava lá. Não nos surpreende ver, olha o que o Michael Gorrinho diz, não nos surpreende ver a ira de Deus, ou de Jesus, quando no templo, ele viu o templo da sua época se tornar um símbolo de privilégio etnocêntrico que excluía as nações. Só para contextualizar você, volta para mim um minutinho. Lembra quando Jesus vai no templo e ele vê lá, nessa sala aqui, Cleiton, só entra judeu. Você é brasileiro, fica do lado de fora, você não pode entrar. Você é mulher, fica do lado de fora, você não pode entrar. Ah, você tem um problema na perna, você é cego de um olho, você manca de um lado, você é meio careca igual eu, fica do lado de lá. O que Jesus faz com esse templo? Ele vira as cadeiras e dá chicotada em todo mundo. É isso que o Michael Gorrinho está dizendo para nós aqui. Vamos ler de novo? Não nos surpreende ver a ira de Jesus quando o templo da sua época se torna um símbolo de privilégio só dos judeus. Justamente o contrário do que ele deveria ser. A missão de Israel permanece centrípeta. Meu Deus, Caio, o que é centrípeta? Os dois movimentos da física.
centrípeta e centrífuga. A missão de Israel era para dentro. Israel deveria obedecer Yahvé e manifestar as leis e a glória de Yahvé para as nações vizinhas. Ao encarnar a vida da nova humanidade, as nações verão que Deus habita no meio de Israel. Entretanto, assim como Adão, Israel fracassa por não alargar as fronteiras e espalhar a glória da presença de Deus entre o restante da humanidade em trevas. A missão de Israel, então, era viver uma vida santa, obedecendo a Deus, para que as nações vizinhas vissem quem era o Deus de Israel. Mas olha que interessante. Deixa eu ver se está certo. O Antigo Testamento havia previsto um movimento, então, para dentro, centrípeto, da periferia das nações para o centro de Jerusalém. Ok? Deu para entender isso, irmãos? Tudo bem? Em Atos 1,8, quando Jesus fala, sereis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, olha que interessante isso. Esboçam então o contrário. O evangelho no centro para todas as nações, Jerusalém até os confins da terra. No movimento para as nações está uma mudança de direção na história da redenção. Christopher White observa, quando a dinâmica centrífuga do movimento missionário cristão primitivo finalmente se iniciou, era algo de fato notavelmente novo na prática e talvez até no próprio conceito. O que o nosso autor aqui está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: Israel vivia uma vida fechada em si mesmo. Quando Jesus encarna, morre e ressuscita, ele envia a igreja para todo mundo. A missão da igreja agora não é fechada em si mesma. A missão da igreja agora é para fora. Dá para entender isso ou não? Então nós não podemos compreender essa inimizade de Gênesis 3,15 como algo que nos isola. É o contrário. A maldição de Gênesis 3 nos lança para o mundo. Nos lança para o meio da cidade. Para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo a todas as pessoas. Efésios 2:13 diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, nós estávamos longe, fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Versículo 14: porque Ele é a nossa paz, de dois povos. Quem são esses dois povos? Judeu e gentil. Ele fez um só, e na sua própria carne, na cruz do Calvário, aonde ele leva uma lança do lado, espinhos na cabeça, pregos nas mãos, o que ele faz? Ele derrubou a parede de separação no meio, a inimizade. Desculpa eu abrir um parênteses tão grande no nosso sermão, mas isso é importante para nós como igreja. A inimizade de Gênesis 3,15 não é a inimizade da igreja com a cidade. Não é. É a inimizade dos filhos de Deus com os filhos de Satanás. Mas a missão da igreja é ir até os filhos de Satanás, por assim dizer, e pregar o Evangelho. E por assim dizer, eu só disse por assim dizer, as pessoas que não estão na igreja não são filhas de Satanás. Todas foram criadas por Deus e merecem amor, respeito e dignidade. E acima de tudo, merecem a chance de ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, assim como eu e você ouvimos um dia e cá estamos. E que Deus possa usar essa igreja para sair de dentro dela um pouco, olhar para fora e pregar o Evangelho para as pessoas dessa cidade. Amém? Permita-me fechar o nosso parênteses aqui. Então o que Jesus fez foi derrubar a separação entre judeu e gentil, entre crente e não crente, para que os não crentes possam ter o privilégio de ouvir o Evangelho e se entregarem a Cristo. Então a nossa missão como igreja é encarnar um tipo de vida que proclame o amor de Jesus para os de fora. Esse é o objetivo da aliança da graça. Atrair para si aqueles que precisam ser salvos. Amém? Em segundo lugar, como que se manifestou então essa aliança? Como então a aliança da graça se manifesta? Em segundo lugar, pela preservação da vida.
o texto bíblico diz, e a mulher lhe disse, aumentarei o teu sofrimento. Eu não vou ler todo o texto, não precisa. Mas basicamente é assim, você vai sentir dor para cumprir o que você precisa cumprir. E para o homem, no 17, ele diz, a terra é maldita por sua causa. Você vai ter que trabalhar mais do que o normal. E o versículo 18 é o que mais nos importa. Acompanhe comigo o 18. Ela, a terra, produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá da erva do campo. No suor do teu rosto, você comerá o teu pão, até que você morra. Porque você foi feito do pó, e no pó agora você voltará. As consequências dessa autonomia que a serpente prometeu para Eva e Adão quiseram, são dor e fadiga, dor e sofrimento. Os papéis que foram dados como bênção, agora se tornam fardos. A terra que antes produzia o seu fruto, agora produz também espinhos e abrolhos. Dá para entender? A graça se manifesta quando Deus, mesmo depois da desobediência, Deus decide preservar a vida. Embora a nossa vida seja dolorosa muitas vezes, Deus está preservando a nossa vida. Tá ou não tá? Mesmo que nós passamos por dor, mesmo que nós passamos por problemas, por dificuldades, nós temos ou não temos sido o pão nosso de cada dia? Deus tem ou não tem abençoado as nossas vidas? Isso é graça. Mas a terra tem produzido dor, a terra tem produzido espinhos, a terra tem produzido cardos e abrolhos. É Deus quem sustenta essa nossa vida caída, fora do Éden. Então, a nossa condição é essa. Essa é a nossa nova condição após o pecado. Distante de Deus, vivendo num mundo caído e marcado pela dor. Só que, olha que interessante isso aqui. Lá em Mateus capítulo 13, versículo 22, Jesus está explicando a parábola do semeador. Lembra da parábola do semeador? Um homem saiu para semear, e uma semente caiu pelo caminho, a outra caiu pelo espinho, a outra caiu pela pedra, e a outra caiu numa terra boa. Aí, os discípulos perguntam, Senhor, o que o Senhor quis dizer aquela parábola lá? Não entendemos, foi nada. E esse texto, então, Jesus está explicando a parábola do semeador. E no verso 22 ele diz assim, o que foi semeado entre os espinhos é aquela pessoa que ouve a palavra, porém, duas coisas eu quero destacar aqui para a nossa vida. As preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Olha que interessante. A semente é a palavra, irmão. A semente é o evangelho de Jesus Cristo. Mas uma das sementes, ela cai entre os espinhos. O mesmo espinho, ou os mesmos espinhos, que Deus havia dito para Adão que a terra produziria. Mas vamos deixar de falar terra, onde nós plantamos a beterraba, e vamos falar da terra do nosso coração agora? Porque muitas vezes o evangelho não frutífera na vida das pessoas. Porque muitas vezes a palavra de Deus não frutífera, ou não frutifica, perdão, no meu coração e no teu coração. Por quê? Jesus acabou de dizer aí no versículo 22. Porque as preocupações deste mundo. Olha que interessante. Deus disse para Adão que uma vida longe de Deus deixaria o nosso coração ansioso com as coisas dessa vida. E eu poderia agora aqui, como eu sempre faço, mas hoje não farei pelo nosso tempo, e trazer para você inúmeras pesquisas que dizem o quanto nós estamos tomando remédio para a ansiedade. Eu sou um deles, está tudo bem. Porque nós somos sufocados. Porque o mundo ele é tão agitado que ele nos sufoca. Sufoca ou não sufoca? Essa semana não, né? Nos últimos 15 dias ou 20 dias, nós somos, aqui na igreja, nós somos
assim, atordoados por uma quantidade significante de mensagens pedindo oração por pessoas enfermas. Só de pessoas sentadas aqui eu cito para você um monte. O Davi ficou muito mal. Minha esposa passou por cirurgia. O irmão da Marlene quase partiu para a glória, não foi? Infelizmente, orávamos pelo tio da Sônia. Ontem foi o sepultamento dele, ele veio a falecer. Não foi, Sônia? O que isso significa? Eu fiquei uma semana quase com a Elisa no hospital. 3 dias eu fiquei com a Elisa no hospital. Quando eu saí do hospital, a sensação que eu tive foi que o mundo inteiro havia caído na minha cabeça. Por quê? Porque a vida, ela não para me esperar. Irmãos, a vida não parou. A vida não falou assim, olha, a sua casa não vai sujar, o uniforme do seu filho não vai sujar, as frutas, os legumes e verduras da geladeira não vão estragar, aquela panela de arroz que a Alice ia deixar na geladeira não vai azedar, a casa não vai encher de pó. Quando nós saímos do hospital, a nossa vida estava assim, ó. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque essa é a nossa realidade. Quando o texto fala preocupações desse mundo, ninguém está falando de pecado, simplesmente. A vida nossa, ela gera inúmeras preocupações. Com esse exemplo que eu dei das enfermidades, dos problemas aqui, o que eu quero dizer para você é que a vida às vezes nos coloca em situações que as outras coisas não param para nos esperar. Nós somos atropelados pelas situações, ou não somos? Somos ou não somos? Somos! Nós estamos enterrando um ente querido nosso aqui, e amanhã a conta vence. E as coisas não param para nos esperar. E isso é interessante para nós, porque é assim, a vida depois da queda se torna nessa dinâmica. Então, fora do Éden, nós somos sim, sufocados pelas preocupações. Mas o segundo exemplo de Jesus ali, ele é grave. Fascinados pela riqueza. Aqui é culpa nossa. Porque nós somos fascinados muitas vezes. Nós sempre queremos mais. Deu para entender? Um exemplo dos espinhos. E poderíamos falar de várias outras coisas aqui. Mas em terceiro e último lugar, estou terminando já. A aliança da graça se manifesta pela proteção do exílio. Gênesis 3:22 diz assim: Então o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que ele estenda a mão, tome da árvore da vida, come e viva eternamente. Por isso Deus o lançou para fora do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. Quando Deus expulsa o homem do Éden, isso não é punição, isso é proteção. Porque o homem caído, se ele comesse da árvore da vida, ele eternizaria, ou iria eternizar, melhor, a sua condenação. Entende isso? Depois de comer da árvore do bem e do mal, ele não poderia comer da árvore da vida. Porque comer de um fruto eterno iria perpetuar para sempre a sua condenação. Então, Deus impede que o homem eternize o seu estado caído e rebelde. E é no exílio que nós nos tornamos peregrinos. Adão é expulso do paraíso e não pode voltar mais, porque na porta do paraíso tem 2 anjos e uma espada. E é interessante porque no Éden o homem tinha amizade e relacionamento com a sua esposa. Fora do Éden também existe inimizade. No Éden os filhos seriam bênçãos. Fora do Éden, na próxima página aí, Caim mata Abel. No Éden não tem enfermidade. Fora do Éden nós somos doentes. Está dando para entender? Então, meus irmãos, lá em Marcos, não precisa abrir, mas lá em Marcos, a palavra fala que Jesus, depois do Getsemane, Judas aparece para traí-lo. E Jesus está no jardim,
E ele está sendo preso. Ele está sendo preso. Pedro saca uma espada e fere a orelha do guarda. Judas estava ali traindo. Os outros discípulos fazem o quê? Fogem. No meio do jardim, mais uma vez, todos os homens falham. Um trai, o outro fere e os outros fogem. Não há esperança para nós. Sim ou não? Mas tem um, no meio do jardim, que não vai falhar. Tem um homem em pé, no meio do jardim, que havia acabado de orar e dizer assim: seja feita a tua vontade, Pai, e não a minha. Esse homem, um outro dia, vai estar crucificado, com espinhos ferindo a sua cabeça. Os mesmos espinhos das nossas preocupações, do nosso fascínio por dinheiro. Os mesmos espinhos de Adão em Gênesis 3, agora fere a cabeça do nosso Senhor. No meio do jardim tem um que não vai falhar. E é por amor a Ele que nós devemos andar como filhos da aliança. É por amor a Ele que nós devemos viver uma vida centrada no Senhor Jesus. Então, meus irmãos, eu quero terminar lendo com você Apocalipse 21. Olha que interessante. 21, 1 e 2. Eu vi novo céu e nova terra. O louvor pode vir. O primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe mais. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o noivo. Agora você vira a página, Apocalipse 22, versículo 1 e 2. Então o anjo me mostrou o rio da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do trono do Cordeiro. No meio da praça da cidade, de um lado do rio, de um lado e de outro lado do rio, quem está lá? Quem está lá, irmão? A árvore da vida. Aquela árvore da vida, da qual nós estamos impedidos de comer. Aquela árvore da vida, que eu posso dizer para você, que de certa forma ela representa o próprio Jesus Cristo que nos dá a vida eterna. Aquela árvore da vida que por causa do pecado dos nossos pais, nós somos expulsos para longe dela. João está vendo aqui, que no final de todas as coisas, na redenção, na consumação, nós moraremos em uma cidade, onde no meio da sua praça, estará lá, a árvore da vida. A história da humanidade começa num jardim, mas ela termina numa cidade. Amém? Entendem isso? Essa é a tua esperança, essa é a minha esperança. A minha esperança é viver como um cidadão do céu, aqui na terra. E um dia, nós nos assentaremos com o Cordeiro e comeremos da árvore da vida. Amém, meus irmãos? Essa é a aliança da graça. É sobre essa aliança que nós falaremos nos próximos domingos. Que Deus nos abençoe. Amém? Fique em pé. Vamos cantar. Ele é um Deus de promessa, Ele é um Deus de aliança, Ele não falha. Amém? A sua promessa não falha. Que Deus nos abençoe.